Iniciando. Boa tarde, professores e professoras. Uma alegria revê-los aqui no nosso horário coletivo de hoje, 15 de abril, uma data muito especial, vocês vão guardar na memória. Eu sou a Laís de Barros. Hoje eu estou na gerência da Academia de Talentos, Formação Docente. Eu sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos. Estou usando um óculos de armação marrom, uma camisa bege e por trás aqui a nossa tela do horário coletivo com um cérebro e muitas sinapses, que é o nosso objetivo, que elas sejam construídas por vocês no dia de hoje. Eu gostaria de pedir a vocês uma atenção especial para um vídeo que nós vamos passar agora, que é o Nós no Hub Docente. O Hub Docente é essa comunidade que nós queremos que todos vocês participem, utilizem, conheçam cada dia mais. Lembrar que a gente precisa entrar no Hub Docente logado no YouLife. E logo, logo, nós vamos precisar entrar no horário coletivo também logado no YouLife, tá bom? É um exercício aqui para a gente já ir fazendo. Vamos lá, Dani, soltar nosso vídeo? Somos nós porque cada um é único. Cada educador traz sua singularidade, formando uma comunidade poderosa. Juntos, transformaremos o Hub Docente em um espaço vibrante de transformação e crescimento coletivo. O Hub promove um ponto de conexão e crescimento para os docentes Ânima. Acesse o Hub Docente facilmente pela Microsoft Teams utilizando sua conta Robolife. Encontre uma interface com recursos e aplicativos específicos para o seu perfil e navegue sem esforço pelo Hub Docente. Acesse o Hub Docente hoje e faça parte desse espaço vivo de transformação. Nós no Hub Docente. Acesse via QR Code ou pelo link bit.ly/hubdocenteteams. Esperamos todos vocês, divulguem para os colegas horistas, né? Então, a gente aguarda cada um de vocês lá. Hoje a gente tem uma pessoa muito, mas muito especial, uma professora da PUC, do Paraná, da pós-graduação, do Instituto Singularidades, é uma psicóloga, colunista da revista Ensino Superior, com o quadro Docência no Divã, é conselheira da ABED e sócia da B42, que é uma edtech de tecnologia e design educacional. Então, a querida Karina aceitou o nosso convite para trabalhar hoje com vocês layouts criativos para aulas inovadoras. O título já é muito atraente, muito inspirador. Né, Lu? Vamos agradecer a Karina por estar conosco. Oi, Laís. Olá a todos os professores e professoras que estão aqui conosco hoje, a esse timaço da formação docente. Eu sou a Luciana, eu vou me autodescrever, sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, estou com uma blusa com fundo escuro e umas bolinhas verdes, estou também usando um óculos de armação marrom. E estou hoje aqui para celebrar esse encontro tão importante para nós, com essa convidada tão querida, tão especial, que traz e vai compartilhar conosco uma experiência incrível de uma trajetória dedicada à formação dos professores, a uma escuta ativa
com os professores, entendendo as nossas dores, entendendo o que impacta a nossa prática pedagógica e o nosso fazer também pedagógico. A Karina tem uma vasta experiência, e se eu pudesse trazer uma das habilidades, que ela tem muitas, que eu mais admiro é essa empatia, é a escuta ativa. Então, uma pessoa, uma profissional que tem se dedicado a entender o universo docente. Não, né, não é à toa que ela tem essa coluna docente no divã, porque ela tem esse poder de capturar a vida real do professor e trazer soluções, como ela vai mostrar hoje para a gente, inspirações para que possamos fazer um trabalho cada vez mais assertivo, voltado à aprendizagem dos estudantes, voltado às reais demandas da aprendizagem dessa sociedade e principalmente da educação superior. Então, Karina, eu queria te agradecer profundamente de trazer esse tema tão especial para nós, compartilhar o seu tempo, a sua experiência. Seja muito bem-vinda ao nosso horário coletivo. Viva, é uma alegria estar aqui, uma honra e uma grande responsabilidade de encontrar colegas aqui que já trabalharam comigo, outros que admiram meu trabalho, que estão muito animados para estar aqui hoje. Então, eu sou professora Karina, né? Sou uma mulher branca, de cabelos loiros, óculos de armação verde, olhos verdes também, estou vestindo uma jaqueta jeans. E a ideia de hoje é que a gente possa trabalhar juntos, que a gente possa se divertir, que vocês possam aprender muito sobre tudo que a gente de fato enxerga na sala de aula, mas que às vezes a gente desconhece, né? E como que a gente pode utilizar. Então, o meu discurso é pautado por muita teoria, mas também por muita prática, muita inspiração. E eu espero que vocês sintam isso. A gente vai colocar a mão na massa, vai ter várias surpresas presentes aí para quem vai ficar até o final. Então, fique ligado aqui com a gente para que vocês possam não perder nada daquilo que a gente trouxe para vocês, que foi com muito cuidado, toda a equipe. A gente fez aí várias reuniões, professores convidados que vão participar, vocês que podem participar, né, para falar desse tema aí tão importante. Então, eu vou seguindo aqui, mas eu estou acompanhando o chat, então fiquem à vontade para vocês conversarem comigo. E esse tema, layouts criativos, né, da onde que ele surgiu? Eu até brinquei lá no vídeo, vocês devem ter percebido, né, não é sobre layouts de PowerPoint, a gente vai falar sobre layoutagem de sala de aula, e parece uma coisa tão banal, né? Mas que, na verdade, a gente dá pouca atenção sobre o espaço da sala de aula. Mas se você é professor do online, não se preocupa, porque a gente também vai falar aqui de várias ações online, vários recursos aí que vocês também vão poder usar, que a gente vai fazer aqui, inclusive, que também é um encontro online. E essa ideia do livro, que é um livro chamado Layouts Criativos, que alguns de vocês aí, quem sabe, vão ganhar hoje, né? Ele surge do desafio que eu comecei a perceber, como a Luciana falou, do meu contato com os professores e tanto também da minha atuação docente, de perceber a dificuldade dos professores em pensar novas metodologias, novas estratégias. E aí eu comecei a fazer uma coisa nas minhas palestras, que era o seguinte, eu pedia, normalmente para a organização do evento, quando eu fazia palestras presenciais, que ela colocasse lá umas cadeiras enfileiradas, simulando uma sala de aula aí com 12 cadeiras enfileiradas, e aí eu chamava um professor para que ele chegasse lá e ele trocasse pelo menos 3 cadeiras do lugar e ele tentasse me descrever o que ia acontecer nessa sala de aula se ele mudasse as cadeiras de lugar. E era muito interessante porque surgiam coisas muito legais que os professores jamais imaginavam que eles seriam capazes de criar. E quando acabava essa estratégia, normalmente eles falavam, puxa, eu posso usar isso na minha aula, né? E eu comecei a perceber que a gente tinha um espaço para explorar para os professores, que era principalmente de se desafiar, né, e pensar como que ele poderia romper esses cenários. E foi assim que surgiu os layouts criativos, e ele tem um mantra, né, que é mova as cadeiras e abra a sua mente, né? Então, é um convite para que os professores, de fato, imaginem diferentes cenários e como que, às vezes, movimentar uma cadeira de lugar
vai trazer novos respiros, vai trazer novas conexões entre os estudantes, vai trazer novos olhares, vai trazer novas aprendizagens. Mas isso, de fato, não é simples de aplicar. Por isso que a gente muitas vezes resiste a aplicar os novos layouts, porque vocês sabem os desafios que é você pensar nessa mudança de cadeiras ou mesmo de organização de uma aula. E a gente vai falar um pouco de tudo sobre isso, mas não se preocupe, não é só uma aula de cadeiras, né? Então, a gente vai falar aí muito sobre aprendizagem, sobre sequência didática e como que os professores podem aí se engajar nesse processo, né? Então, eu já me apresentei. E aí, uma primeira coisinha que a gente já vai fazer antes de começar, e essa é uma estratégia de ativação da atenção. Tem um livro que se chama A Sala de Aula Online, do Doug Lemov, e quem quiser indicações de livros, lá no meu Instagram tem um link só de indicações de livros, então, se você perdeu alguma coisa que eu falei aqui, você pode depois acessar lá. E ele fala o seguinte, tanto numa aula presencial quanto numa aula online, a gente precisa fazer pausas de aprendizagem e estratégias de engajamento da atenção, né? Então, antes de começar, a gente vai fazer uma pequena ativação com um questionário que a gente vai disponibilizar aqui para vocês acessarem. 2 minutinhos é um checklist de coisas que vocês vão pensar sobre a movimentação e o cenário das salas de aula, né? Então, a Laís vai colocar aqui no link, né, do bate-papo, e eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem e clicarem naquilo que vocês concordam ou não concordam. A ideia é que você possa acessar e refletir sobre essas frases, e eu gostaria depois, quem sabe, de ouvir algum professor que pudesse contar algo, se já tinha pensado em alguma dessas frases quando pensa em rearranjo da sala de aula. Então, é rapidinho, você vai clicar aí e vai poder acessar. Já está disponível o link? Senão eu disponibilizo aqui também. Ele já tem acesso? Já estamos colocando, Karina. Ah, tá. A Luciana colocou o link do Instagram, seu link do Instagram. Legal. Eu posso copiar aqui também. Tá bem fácil. Já tá aí. Tá. Isso. Beleza. Então, aqui, ó, 2 minutinhos para que vocês leiam e cliquem naquilo que acham que faz sentido. Muito bem, enquanto vocês estão terminando, vejam que talvez vocês não tinham imaginado que poderia se fazer tantas perguntas sobre layouts, né, de cadeiras e carteiras. E aí, eu não sei se é possível a gente ter a participação de algum professor, quem sabe, né, valendo um livro Layouts Criativos, aí nosso primeiro livro de hoje,
Quem gostaria de falar sobre uma dessas frases que jamais tinha pensado ou que chamou a atenção quando pensa em rearranjo de sala de aula? Ó, o professor Arnaldo aí, meu colega, levantou a mão já. Ó, professor, a gente vai fazer uma participação, mas fiquem atentos os próximos, tá? Mas vamos ver se a gente consegue. Pode liberar aí Tá. para ele poder falar. Oi, Karina. Muito bom ver você. Muito bom ver você aqui. São várias, mas uma que me chamou a atenção, assim, eu utilizo várias dessas, né? Uma que eu utilizo muito, eu sempre chego uns minutos mais cedo e deixo um pouco a sala arrumada, sempre que possível, né? Mas uma aqui que é intercalo o contato visual com a turma toda, individualmente com os estudantes de maneira democrática. Me fez refletir muito isso. Porque ontem, por exemplo, eu trabalhei numa sala de metodologias ativas e de projetos. E em algum momento eu percebi que eu estava, a partir dessa frase, em algum momento eu percebi que eu estava olhando muito mais para um grupo de estudantes e menos para o outro. E isso deixava um pouco eles não participarem, né? Assim. Então, isso me chamou bastante atenção nessa listagem. As outras, eu digo, bom, eu faço um pouquinho de cada aí. É Legal, isso. é isso mesmo. E aí poder observar isso, né? Que quando você muda a dinâmica e você não está mais num lugar específico, o quanto você consegue olhar no olho do aluno, né? E consegue até não fugir desse olhar, né? Quando você está sendo buscado por ele, né? Tem vários professores aqui que querem participar. Eu vou pedir para mais um professor participar, eu acho, Laís, porque a gente tem bastante coisa para fazer. Mas se vocês quiserem inscrever a professora Liana e a professora Fernanda, ou daqui a pouquinho fazer uma outra participação, vou deixar o professor Luiz, que levantou a mão por segundo. Professor, comenta aí uma frase aí para você poder contribuir com a gente. Acho que está mudo, professor. Libera aí. Isso aí. Devo contribuir com gestos ou para os alunos me ouvirem? E o que te trouxe de reflexão essa frase? Em sala de aula, às vezes, os alunos ficam olhando mais para o celular e quando a gente começa a se movimentar e fazer alguns gestos com a mão, mostrando, indicando, ou fazendo alguma demonstração na lousa, o aluno para e fica prestando atenção. É isso. Exatamente. A gente pode usar o corpo, né? Obviamente que quando você não é falar com as mãos, né? Como a gente fala, quem é meio italiano, assim, que fica falando com as mãos, mas é você fazer sinalizações, 1, 2, 3, enfim, tem técnicas da oratória que até falam sobre isso, né? Pessoal, mas fiquem atentos aqui que a gente vai ter mais oportunidade para participar e quem quiser também comentar aqui no bate-papo, porque não vai dar para todo mundo falar, né? Mas a gente vai estar junto. Bom, uma das coisas que são os desafios para mudar a sala de aula tá muito relacionada com essas duas palavrinhas aqui, combinados e comandos, e que professor nunca sofreu com isso, né? Porque combinados é aquilo que você faz com os alunos, né, no percurso aí do processo, e existem combinados que a gente às vezes nem tem noção, enquanto professor, que é possível fazer na sala de aula para poder pensar em estratégias ativas. E uma outra coisa muito importante é o comando. Que professor aqui, né, levanta a mão aí, quem nunca deu um comando daquele, pessoal, vamos fazer um trabalho em grupo? E aí todo mundo, uau, né? E aí você não deu o comando ainda, né? Você só falou que o trabalho era em grupo, e aí, mas é de dupla, é de trio, é de quantas pessoas? Pode levar sua cadeira ou sua carteira. E aí, quando você não tem o comando claro da atividade, você vai sofrer aí para fazer o que a gente chama de regulação da atenção, né? Trazer esses alunos aí para que eles possam te ouvir, porque a partir do momento que a sala de aula ela começa a se movimentar, o professor fica com esse desafio de engajar a atenção. E a gente vai ver agora nesses primeiros minutos algumas estratégias para que vocês possam usar quando forem fazer esse tipo de movimentação. Então, comandos e combinados.
Então, eu gosto de trazer essa lista aqui, que é sobre a presença, sobre falar, sobre escutar, né? Porque está muito relacionado com o nosso fazer. Então, primeiro que eu gosto de trazer é sobre a presença. O professor Luiz falou, hoje os nossos alunos ficam muito no celular. Não só eles, todos nós, né? Vocês aqui estão dividindo a sua atenção, provavelmente com outras coisas. Então, estar presente 100% é muito difícil e é um privilégio para quem consegue dar atenção 100% para uma pessoa, para um filho, para um marido, ou mesmo na sala de aula. Então, a gente precisa organizar e combinar com os estudantes a importância da presença. Então, se você escolheu estar aqui hoje, vocês estão aqui comigo, 433 professores nesse momento, vocês escolheram estar aqui, né? Então, vamos honrar essa presença. Como que eu posso garantir o que o Antônio Gomes Costa fala, que é a presença pedagógica? O professor ele só consegue praticar a presença pedagógica quando ele está 100% do seu tempo aí, né? E o que é praticar a presença pedagógica? É você observar o que está acontecendo na sala de aula e aproveitar a fala de algum aluno para conseguir trazer o conteúdo que você quer exemplificar, né? É você perceber que tem um aluno que está desatento, ou que ele está distraído, ou que ele tá no celular, mas que nem sempre ele está nas redes sociais, ele pode estar anotando alguma coisa no celular, ou ele pode estar fazendo pesquisa no celular. Então, quando você está presente, você valoriza essa presença, você consegue aí ter também maior compreensão do que está acontecendo, né? E esse convite também para os alunos, porque pro adulto, né? Quando a gente fala na andragogia, que é o estudante jovem que chega até nós, o estudante universitário, ele precisa ser convidado, né? Vocês aqui foram convidados. A gente quer ser convidado, a gente não quer ser obrigado. Eu quero poder entender que isso é um convite. Então, pessoal, olha que legal, a gente está numa aula online. Então, o meu convite é quem quiser abrir a câmera, que possa abrir. Se vocês agora, nesse momento, não podem abrir, porque estão fazendo outras atividades, tudo bem. Mas quando a gente for fazer um trabalho em grupo, por exemplo, vocês poderiam combinar isso com seus alunos. Nos trabalhos em grupo, quando a gente dividir em salas, procurem abrir a câmera para conseguir ter mais intimidade com seus colegas. Então, é um convite, né? E da mesma forma, na sala de aula, né? Fazer esse convite aos estudantes para que eles se sintam convidados. A gente também fala sobre a questão do falar. Quando eu mudo layouts, uso metodologias ativas, um dos desafios dos professores é a democratização da própria fala, né? Então, muitas vezes tem alunos que falam demais, outros que não falam ou que não gostam de falar. Então, a gente precisa democratizar assim como democratizar os olhares que o professor Arnaldo trouxe, né? Mas democratizar também a fala. Então, quem eu não ouvi ainda, né? O que a gente poderia ainda construir com esses estudantes para que eles possam anfitriar o outro, ouvir o outro? Porque um dos desafios que a gente tem enquanto educador e algumas críticas que se faz aos professores, principalmente os que usam metodologias ativas, é que o professor deu o trabalho e aí ele foi sentar, ele foi fazer outra coisa, ele foi corrigir prova, por exemplo. Então, veja, quando você dá uma atividade ativa, você tem que estar disponível para essa atividade ativa, né? Então, isso significa também que você pode anfitriar o outro. Às vezes, os professores fazem perguntas para os alunos, mas eles não escutam, né? Então, não porque você não quis escutar, mas você já está pensando no que vai falar depois. Nós, professores, temos uma sobrecarga cognitiva muito grande, porque ao mesmo tempo que... E tem comentários aqui, depois acho que vale a pena a gente dar uma olhada, né? Laís e o Rodrigo é quem está ajudando. O Mero, Sim. a Daiane. O professor, vocês sabem, né? Eu, quando comecei na docência, eu me atrapalhava muito fácil. Então, hoje eu consigo estar falando aqui, vendo que tem comentários aqui, sabendo que eu tenho que gerenciar meu tempo e imaginar o que eu vou falar depois. Mas tudo isso é uma sobrecarga cognitiva gigante, vocês concordam? Quando um professor começa, e deve ter professores jovens aqui que acabaram de entrar na docência, né? Menos de 5 anos da docência, a gente considera que são professores ainda que não entraram no piloto automático da docência. Mas esse professor,
então, ele tem uma sobrecarga maior e ele se distrai facilmente. Ah, alguém pegou o celular ou alguém saiu, foi no banheiro, você se distraiu, né? Então, porque você ainda está lidando com toda aquela sobrecarga de informação, de atenção que você tem no momento presente. Então, o que é a sobrecarga cognitiva? São todas as informações que eu tenho que lidar ao mesmo tempo. Então, o professor está falando, gerenciando o tempo, vendo o colega que às vezes está batendo no outro, quem está levantando, outro que pegou o celular, e ainda está xingando o aluno na cabeça, falando, meu Deus, ele não presta atenção, e você está ao mesmo tempo dando aula, né? Então, essa sobrecarga, ela faz com que a gente, às vezes, não consiga prestar atenção totalmente no aluno. Então, quando eu falo, a gente está falando aqui sobre falar, e eu pergunto, então, o que você quis dizer sobre isso? É você ouvir de verdade e valorizar a fala do aluno, né? Então, sobre falar também, é legal, às vezes, ter um bastão de fala, né, alguma coisa que você pode usar. Eu, às vezes, levo até ursinho de pelúcia, assim, que é fácil de jogar, e os alunos jogam para que um vá falando, vá passando para o outro, quem vai participar, vai trocar, enfim, é bem legal. Uma outra coisa que eu gosto de usar também são aquelas ampulhetas. Tem algumas que são de plástico, enfim, porque elas têm o tempo. Então, quando você tem atividades que muitas pessoas têm que falar, um feedback, uma apresentação, a pessoa pode ficar com a ampulheta para você ter certeza que não vai passar muito do tempo, né? E no online a gente tem os cronômetros aí também, né? Eu acho que a gente tem aqui o professor Marco, né? Quando o espaço é organizado com carteiras enfileiradas e o professor como foco central tende a reforçar a passividade, inibir a interação, a curiosidade e o pensamento crítico. Por outro lado, ambientes flexíveis e circulares em grupos e outros formatos favorecem o diálogo, a colaboração, sentimento de pertencimento, é isso aí, a atenção do engajamento. E aí, e às vezes também a bagunça, e é um pouco isso que a gente vai falar aqui, né? Que é o medo do professor de perder o controle. Sugiro rever alguns layouts das salas de metodologias ativas e algumas IES, são salas que propõem um layout mais dinâmico, mas que devido ao número de alunos, tenho que utilizar microfone para ser ouvida, devido ao posicionamento da mesa docente, da elétrica, exatamente. Às vezes são pequenas coisas que a gente pode fazer e que já dá mais oportunidade. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa instituição e os professores falavam, não consigo mudar o layout, porque tem muita cadeira e carteira, e tem pouco aluno na sala de aula. Então, às vezes é uma questão assim, gente, vamos tirar as cadeiras se não precisa, né? Então, como que eu posso fazer isso, né? A professora Márcia colocou, estou com uma turma de dança e teatro, a nossa sala organizamos em roda. É delicioso trabalhar assim, é uma inspiração, né? E a turma é pequena, mas com turmas maiores é um desafio. Sempre é, mas não é impossível, né? Tem uma foca, aqui ó, a professora também traz um bichinho de pelúcia, muito legal, professora Márcia, tô te vendo aí. Muito legal. Que fofo, eles adoram, né? E é isso. E isso cria identidade. É o que eu costumo falar, a gente não precisa todo professor saber cantar, todo professor saber fazer outras coisas. Você vai criando a sua identidade a partir das coisas da sua autenticidade. Então, é muito legal, porque provavelmente essa aula é memorável. E os alunos não esquecem da foca da professora, que é famosa aqui, já estão falando. Muito legal. Obrigada por compartilhar, professora Márcia. Muito legal. E aí, além disso, a gente também tem que ter estratégias de escuta, de atenção, né? Que é as estratégias de engajamento. Então, provavelmente muitos de vocês já usam alguma. Quem está me ouvindo, bate uma palma, né? Quem está me ouvindo, bate 2 palmas. Ou tem gente que estala os dedos, ou que até canta, ou que assovia, que leva apito para a sala de aula, né? Então, existem diferentes estratégias para você regular a atenção, e você precisa combinar isso com os alunos, né? O professor fala ucraniano, deve ser bem interessante, né? Todo mundo deve entender para parar de ouvir, né? Então, é muito legal. Uma outra estratégia que vocês podem usar é, por exemplo, quem está me vendo, levanta a mão e para de falar. Então, para turmas muito grandes, às vezes eu faço essa oficina de layouts com 150 pessoas nas universidades. E super funciona. Então, eu combino isso antes. Quando eu levantar a mão assim, quem está me vendo tem que levantar a mão e ficar quietinho. E aí, é uma estratégia aí de engajamento de atenção, né? Que também a gente pode usar. Então, é bem legal para que vocês possam pensar o que você poderia usar
para regular essa atenção. Também sobre movimentar as cadeiras, isso também pode ser combinado, né? Porque os alunos, e nós também, vamos mexer as cadeiras. E se eu falar assim, e vamos fazer isso da forma mais silenciosa possível, será que a gente consegue? É só um comando, é uma coisa tão simples, mas que funciona, né? Então, acho que vale a pena, né? A professora colocou, quem está me ouvindo bate uma palma, bate 2 palmas, exatamente. Sobre a compreensão, isso aqui também é bem importante. A gente precisa repetir o comando da atividade, às vezes mais de uma vez, porque sempre tem aquele aluno mais que ouviu metade, ouviu a outra metade. Então, eu posso repetir, todo mundo entendeu? Antes da gente movimentar, eu preciso ter certeza que todo mundo entendeu o que é para fazer, porque depois que movimenta, aí eu não consigo mais regular a atenção se ficou com dúvida. Então, vocês podem até usar aquela estratégia, né? E aí, né, professora Aline, né, eu chamo um aluno, o que é para fazer mesmo, né? O que é para fazer mesmo? Você chama um aluno para explicar, né? O que é para fazer mesmo? Quem entendeu o que é para fazer, né? Então, checar a atenção. E sobre o sentido, de novo, a gente está falando com adultos. Nós somos adultos. Se eu chegar agora e falar, gente, num auditório, vamos trocar de lugar, né? Mas eu acabei de sentar. Mas esse lugar era meu favorito. Por que tem que mudar de lugar? O adulto, ele tem que ver sentido na coisa. Para o aluno também é assim. Então, se ele não entende por que você está provocando essa atividade, também ele não vai se engajar na atividade. Então, a gente fica aí com esses desafios, né? Então, eu vi aqui que tem professores que colocaram a entonação, né? Que faz perguntas e para a pessoa levantar a mão, né? Então, tem várias estratégias aí. A gente passa muito tempo na escola, né? Uma média de 17 anos, muitas horas, e a maioria do tempo, né, a gente passa enfileirado, né? E essa imagem que estou trazendo aqui é porque essa herança secular da escola enfileirada, ela nos acompanha há muito tempo, e é muito difícil imaginar outros cenários para a sala de aula. E até quando a gente imagina cenários mais modernos, eles são como essa segunda tela aí, né? Continua enfileirado com o computador, enfim, né? Então, a gente acaba tendo aí esses desafios. Mas, qual é o objetivo? Por que a gente fica sentado dessa forma? Para uma avaliação, uma atividade individual é importante, quando eu preciso de silêncio, quando eu quero que o aluno faça uma atividade reflexiva. Então, o layout enfileirado, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, mas ele não pode ser a aula toda, né? Então, o professor José falou também que usa em forma de mandala, né? A gente vai ver aqui. E aí eu fui descobrindo, ao longo da minha jornada, eu fui mapeando por que os professores têm dificuldades em mudar os layouts? Por que a gente não mexe as cadeiras de lugar, né? E aí, eu mapeei algumas crenças aqui, vocês podem me falar outras que vocês talvez já tiveram ou colecionam, ou que se faz sentido para vocês. Essa daqui foi de uma universidade no Nordeste, que os professores, eles falavam assim para mim, que eles tinham a sensação que se 70% da minha aula não for expositiva, parece que eu não estou dando aula. Ou seja, eu preciso falar mais parte do tempo, afinal, eu sou o professor, eu fui contratado para a universidade, se eu não ficar falando a maior parte do tempo, parece que eu não dei aula. Então, parece uma coisa boba, mas isso está no nosso imaginário, isso nos construiu enquanto professores. E aí, na hora de eu preparar uma aula, parece que é importante que eu fale bastante, para que eu seja considerado um bom professor, que eu seja considerado um bom professor. Então, essa é uma crença que a gente carrega e que precisa, muitas vezes, ir quebrando, né, essas crenças limitantes. A outra ideia de que o professor ele tem que ficar na frente a maior parte do tempo, né? Que ele tem que ficar em pé, na frente. Não é verdade, né? Você circula, às vezes você pode sentar conforme a atividade que você está fazendo, enfim. Então, também faz parte das nossas crenças. De que os alunos não têm maturidade para desenvolver os layouts, então, a sala muito grande, às vezes também pode ser uma crença que a gente tem de pensar que não dá para mudar, que pode ser muito desgastante, cansativo, que a gente perde muito tempo. Por isso que tem estratégias para você
não perder tanto tempo, né? Ou chegar mais cedo e arrumar a sala, ou desenhar o layout, às vezes, na própria lousa, para que os alunos já entendam o que é para fazer, né? E tentar diminuir o desgaste que a gente possa gerar, né? Que eu posso passar uma imagem de desorganizado, descontrolado, porque acaba que às vezes a gente acaba gritando lá na frente, porque ninguém escuta, e isso acontece na sala de aula, né? Então, tem professores que não querem passar por isso. Então, para não passar por isso, eu evito qualquer estratégia de mudança de layout. Eu não sou muito criativa, eu nem sei muitos da metodologias ativas. Então, muitos professores, eles acham que para que ele possa usar uma estratégia ativa, ele tem que ter feito, sei lá, 300 horas de PBL em Harvard, ter feito aula de peer instruction lá com o Eric Mazur, né? Porque senão não sou capaz de aplicar uma metodologia ativa. E aí depois o professor conhece e fala, nossa, isso daí eu até fazia isso aí já na minha aula, né? Então, essas ideias de que PBL, TBL, todos esses nomes, né, que povoam o universo pedagógico, eles às vezes também nos freiam no sentido de pensar, meu Deus, eu não vou usar isso, é melhor eu fazer o que eu já sei, né, porque pelo menos eu sei fazer direito. Então, tudo isso vai gerando no professor essa dificuldade de pensar novos cenários, né? Bom, eu não estou conseguindo acompanhar muito aí, mas, Laís, depois se tem alguma coisa que vocês querem falar aí dos professores que eles estão escrevendo, pode me interromper para comentar aí, tá? Mas está bem, bem legal a conversa de vocês. E o Nada. professor, quer comentar? Pode falar. Bom, uma professora diz aqui, qual a sugestão para a sala com mais de 120 pessoas, de layout? Você até falou um pouco sobre isso, né? Salas grandes, salas maiores, né? Às vezes, Sim. se você propõe uma aula em formato diferente, sem slides, parece que os alunos não engajam, tem uma necessidade de escrever e tirar foto do slide. Exato, porque para a gente, conteúdo é sinônimo de conhecimento, né? Caderno cheio, né? Para um pai de uma criança, parece que se o professor não escreveu na apostila, não teve aula. Então, a gente tem essa ideia de que conteúdo é sinônimo de conhecimento. O aluno também, se não teve slide, não teve conteúdo. Como é que eu vou estudar para a prova? Né? Então, essa é uma crença que a gente carrega e que tem o desafio da gente mostrar para o aluno que o aprender não está em tirar fotos. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como que a gente, de fato, aprende na sala de aula. E o professor, ele é um grande... e aí, resumindo também, né, professora, procure outros espaços, a gente pode sair da sala de aula. É tão legal quando a gente sai da sala de aula. Tem universidades, eu não conheço todas de vocês, mas tem espaços externos, tem bibliotecas, tem outros espaços que comportam mais estudantes e que a gente consegue aí pensar como mudar, fazer diferentes metodologias, enfim. E aqui, né, o professor, ele é um grande gestor responsável por um clima de aprendizagem em um ambiente cheio de imprevistos, né? Então, nem sempre a gente tem clareza de que ser professor é ser gestor, né? Mas a gente está o tempo todo fazendo gestão do tempo, gestão de conflitos, gestão de pessoas, gestão da avaliação, gestão do conteúdo. Então, o tempo todo você está fazendo essa gestão num ambiente de imprevistos. Por quê? Por mais que você planeje a sua aula, vocês sabem aqui que nunca vai ser igual a aula do primeiro semestre da manhã com o primeiro semestre da noite, né? Vai ser sempre diferente. E nós, professores, a gente vai desenvolver, a gente precisa desenvolver essa habilidade de lidar com os imprevistos da sala de aula, aproveitar os imprevistos, aproveitar a contribuição dos estudantes para que eu consiga aí desenvolver diferentes cenários e oportunidades. Tem uma frase aqui do Loris Malaguzzi, que ele é da Reggio Emilia, né? Ele fala que o ambiente ele deveria ser visto como um terceiro professor, né? O espaço da aprendizagem. E tem uma outra pesquisa do livro Como Aprendemos, que eu sei que vocês também estão estudando ele, quem lembrar dessa pesquisa, ele fala, né, que num primeiro grupo, eles contaram uma história, e esse grupo estava sentado de uma maneira tradicional, né, enfileirado, e num segundo grupo, eles contaram a mesma história, mas eles mudaram o rearranjo da sala de aula. E no dia seguinte, o segundo grupo lembrou mais, né, mais detalhes, até 40% a mais da história do que o primeiro grupo, né? Então, tem evidências aí de que o ambiente, ele também interfere na aprendizagem.
E o que pode dar errado aí na mudança dos layouts? Muitas vezes, aquele estudante que começa a circular mais, ele passa a ter maior desejo de visibilidade, de expressão, e que pode ser interpretado aí como mau comportamento. Falta de compreensão da atividade e perda do controle, que isso pode acontecer, né? Comandos não claros, uma dispersão caótica e muito gasto energético para você conseguir fazer esses alunos regular a atenção de novo, porque depois que começa a falar, levantou, e aí fala do fim de semana, do futebol, enfim, e até você conseguir regular a atenção, pode ter um gasto energético muito grande. Layouts menos rígidos também podem levar à distração, então, principalmente alunos com TDAH, então, se eles ficam sentados num lugar que antes não tinha muito movimento, vira para a porta, vira para a janela, qualquer lugar começa a ter movimento, ele pode se distrair, então, isso também pode acontecer, né? E aí, tem mais comentários aqui, né? Eu não sei se você quer ler, Laís, ou se a gente continua. Leio, ó, seriam os professores que resistem em mudar o layout ou a instituição que não oferece outros layouts. Ouvi certa feita de um gestor que a porta da sala tinha que ser perto do professor para que pudesse controlar o acesso. É o professor Marcos Vinícius, né? Maria Paula, metodologias ativas são estratégias que os professores já fazem de uma forma intuitiva, e encontros como este, as trocas nos ajudam a aprimorar para utilizar esses recursos de forma intencional. O ambiente ensina, né? O ambiente pedagógico ensina. Legal. E às vezes é isso mesmo, assim como o professor tem as suas crenças, os gestores muitas vezes também têm, né? Então que tem que ficar em pé o tempo todo, que tem que controlar a entrada e saída, e aí o desafio aí para a gente poder romper com essas crenças que são de todos nós, né? Então, de fato, é um grande desafio. E aí, como que vocês já se fizeram essa pergunta, né? Como que é ser aluno na sua própria sala de aula, né? Se é legal, se é engajante, se é enérgico ou se é chato, né? Se é entediante. Como que é ser aluno na sua própria sala de aula? A gente precisa se fazer essa pergunta, né? E aí a gente vai entrar agora numa parte mais prática, né? Que é olhar para cada um desses layouts aqui. A gente vai conversar sobre todos esses layouts aqui. Layout de criação de vínculo, layout de ativação, layout de colaboração, imersão, investigação, consolidação e de avaliação. Então, esses layouts, eles é como se fosse uma sequência didática de uma aula, como que eu poderia começar a aula, né? E como que eu deveria terminar a aula. E a gente vai falar aqui um pouquinho de todos esses layouts agora, para que vocês possam pensar em como aplicar. Afinal, a gente falou que ia ter parte prática aqui para vocês poderem usar na sala de vocês. E a gente vai começar aqui com os layouts de criação de vínculo por uma sala de aula livre, leve e solta. Vamos libertar a sala de aula. E o meu convite para vocês é a gente pensar um pouquinho sobre os layouts de criação de vínculo. Mas essa coisa de vínculo, professora Karina, isso é coisa para psicólogo, né? Eu sou da área de cálculo, o que eu preciso fazer? Vínculo entre os meus alunos, para que isso é importante? Eu vou perder tempo, eu não posso fazer isso, né? E aí, eu vou falar uma coisa bem importante, num livro chamado Ensinar por Competências, do Antônio Zabala, que ele fala o seguinte: a gente aprendeu na sala de aula, todos nós aqui, as regras da sala de aula tradicional, elas são muito claras, né? Todo mundo está lá sentado, o professor está falando. Quando alguém quer falar, faz o quê? Levanta a mão, não é? E o professor permite que fale ou não, enfim, a depender da caminhada aí da aula. Essa é a regra da sala tradicional. Agora, quando a gente muda a sala, né, muda o layout, muda as metodologias, não é mais assim, não é o professor falando e levantando a mão. Ninguém levanta a mão, porque o que acontece nos trabalhos em grupo? Está todo mundo falando ao mesmo tempo, não é? Então, como que eu vou conseguir garantir esse autoenvolvimento afetivo dos estudantes, o respeito da sala de aula, se eu não proponho estratégias para que isso de fato aconteça?
Então, as metodologias ativas, elas pressupõem que os alunos tenham um alto engajamento afetivo, porque senão eles não vão respeitar regras, porque a regra não é mais ficar quieto e levantar a mão, a regra é estar todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu estou falando com o meu colega, e eu tenho que ouvir o meu colega, então eu preciso ter esse autoenvolvimento afetivo para conseguir respeitar os meus colegas, sentir que eu sou respeitado e também respeitar o professor. Então, começar a aplicar estratégias ativas, metodologias ativas ou mudança de layouts na sala de aula, sem garantir que as pessoas se conheçam, que elas criem vínculos, que elas se respeitem, você vai ter um desafio maior e isso pode comprometer aí a sua atividade. Então, por isso que estratégias de criação de vínculos são importantes, para garantir que os alunos se respeitem em mudanças de layout, que a regra não é mais aquela, ficar quieto e levantar a mão, é quando está todo mundo falando ao mesmo tempo. E a gente usa aí outros conceitos, né, como o design for belonging, que é o design do pertencimento, se sentir pertencente àquele espaço. É muito difícil você ficar num lugar em que você não se sente pertencente. Você já foi para um lugar e falou, gente, o que eu vim fazer aqui? Eu acho que eu não pertenço a esse lugar, né? Então, o nosso aluno, ele precisa se sentir pertencente à sala de aula, ele precisa se sentir amado, né, de uma certa forma, pelo professor, valorizado pelos colegas. Tem pesquisas da OCDE que mostram que 20% dos alunos não se sentem pertencentes à sala de aula, eles se sentem preteridos, inclusive pelo professor. Né? Então, como eu, como professor, posso pensar em estratégias para favorecer o pertencimento desse estudante e, assim, também favorecer a aprendizagem. Uma outra coisa bem importante é a segurança psicológica, que é um termo que já ficou bem conhecido, principalmente na área organizacional, da Amy Edmondson, e que ela trata da importância das pessoas, principalmente no ambiente da escola, da universidade, que é você poder errar sem se sentir julgado por ter errado. A universidade é o lugar do erro, né? Da possibilidade do erro. E se você, quando erra, fala alguma coisa inadequada, os colegas fazem risada, né? Ou você sente que teve uma hostilização, enfim, tudo isso vai prejudicar o ambiente. Então, nós, enquanto professores, independente se o nosso estudante é adulto ou não, a gente não pode permitir que situações que não garantam essa segurança psicológica, que é um espaço de troca, um espaço de respeito, um espaço de conversa. Então, a gente não pode permitir que esse espaço não exista. No passado, os professores universitários não viam isso como uma responsabilidade deles, né? Então, tinha 2 alunos se pegando lá no fundo, né? Deixava pegar, porque é adulto. Você falava assim, nossa, mas é adulto, né? Mas, assim, a sala de aula, você é o professor, você é o adulto, né? Então, independente se o seu aluno, a idade que ele tem, né? Você é o gestor desse espaço e você vai imprimir o clima de aprendizagem quando você também vai mostrar para eles o que é adequado, o que pode, o que não pode, né? E não permitir que situações de hostilidade, desrespeito ou qualquer outra situação de preconceito aconteça na sua aula. Então, isso é bem importante. E aí a gente vai fazer uma primeira atividade, que é essa Berlinda de Futuros, Berlinda do Futuro, que é uma atividade de geração de vínculo, que a gente trouxe aqui. Então, eu trouxe um modelo, um layout que vocês poderiam aplicar na sala de aula, mas que ele é super aplicável também online, porque vocês vão ver aqui como a gente vai fazer de maneira online. Então, quem primeiro levantar a mão aí, levanta a mão quem quer participar do Berlinda de Futuros, valendo um livro, Layouts Criativos. A professora Miriam, muito bem. A professora Miriam foi a primeira. Fiquem atentos aí na mãozinha, hein, professor? Muito legal. Então, por que eu gosto de tratar desse conceito de futuros, né? Para quem me acompanha um pouquinho, sabe que eu trato desse conceito de letramento de futuros também, que a gente precisa cada vez mais desenvolver a habilidade nos nossos estudantes de imaginar, pensar cenários melhores, porque os nossos cenários estão muito distópicos, né? Não só nas séries, mas na vida que a gente está vivendo. Então, o professor, ele pode propiciar e pode estimular
visões de futuros melhores, porque alguém precisa imaginar uma saída para o nosso planeta, né? E a gente precisa acreditar que são os jovens, que são os nossos alunos que vão fazer isso. Então, estimular o letramento de futuros é muito legal. E aí, essa berlinda de futuros, vocês podem fazer assim, na forma de pergunta, e eu gosto muito de usar a roleta, que é essa roleta aqui, que eu acho que vocês estão vendo a minha roleta, né? Estão vendo a minha roleta? Sim. É uma roleta no WordWall, depois eu diminuo aí para... Muitos de vocês devem conhecer essa roleta, se alguém não conhece, é muito legal usar a roleta em várias situações de aprendizagem. Então, essa roleta aqui, você gira e ela tem várias perguntas, e eu vou fazer para a professora Miriam, sobre futuros, tá, professora Miriam? Então, olha só, como será a sua velhice? Com quantos anos você está e o que você consegue fazer? Então, imagina assim, que você está com 80, me fala aí com quantos anos você está lá na sua velhice e o que você está fazendo aí na sua velhice. Ai, meu Deus, imaginei aqui agora com 80 anos. Ai, numa cadeira bem confortável, aquelas cadeiras. Apreciando, assim, imaginei meu esposo do lado, aqui para a imagem que vem à cabeça, né? É isso que é para falar? Isso aí. Muito bem, tá ótimo. A imagem que vem à cabeça e com o livrinho na mão ainda. Isso aí. Esse é um exercício, né, professora Miriam, que a gente faz de tentar prolongar a nossa visão de futuro, porque a gente tende a imaginar o futuro muito curto, a gente tem vivido futuros muito encurtados, a curto prazo. Então, quando a gente se imagina lá velhinha, você fala, mas está tão longe, né? Mas para você chegar velhinha, você e o seu marido, né? Vocês não podem ficar comendo fast food todo dia, né? Vocês precisam fazer uma caminhada de vez em quando, né? Então, e isso começa hoje, senão não chega até os 80, né? Então, esse é o nosso desafio de imaginar futuros. E aqui, ó, você pode tirar para poder girar de novo, né? Então, e você pode fazer para outras coisas da sua aula, né? Olha só, o que te mantém acordada à noite quando você pensa no futuro? Tá no mudo, prof. Tem alguma coisa que te deixa acordado à noite quando você pensa no futuro? Não? Não. Eu durmo toda noite. Que bom! Maravilha, hein? Salve, professora Mira. Dorme bem a noite toda, não tem problema de pensar no futuro, ainda bem. Muito bem. Vamos ver uma outra pergunta, ó. E aí, também relacionada a futuro, tá? Ó, vamos fazer um exercício de imaginar como que você vai se locomover em 2055. Qual que vai ser o seu meio de transporte? Daqui 20 anos, né? É. Veio na minha cabeça um carro. O carro do jeito que tá, ou você imagina de outro jeito? Um carro melhor do que o que eu tenho hoje. Tá bom, isso aí. Vou fazer mais uma, tá, professora? Ó, e aí você vai eliminando e vai fazendo perguntas. Vamos ver se essa aqui, se você acorda animado. O que te faz pular da cama animado de manhã? Eu gosto de acordar, eu gosto da vida. Eu acho que viver, fazer o que gosta. Legal. Tá do lado, acho que é isso. Isso aí. E aí, quando a professora Miriam compartilha coisas, né, que ela vive ou que ela imagina, ela está falando dela, ela está criando vínculos, ela está falando coisas legais, ela está falando, puxa, eu também durmo bem, eu me conectei com a Miriam por conta disso, e você vai tendo aí essa mesma frequência aí, né, entre os estudantes. Então, é muito legal. Então, o WordWall aqui, para quem quiser usar essas roletas, é um recurso gratuito, tá? Não é pago, e é super fácil, você pode fazer para qualquer tema da sua aula, enfim, pode brincar aí com os seus alunos, tá bom? Então, gostaram aqui? Gostaram, né? Eu vi que vocês já responderam aí. E a gente agora vai fazer um layout de ativação. Professores, fiquem atentos, daqui a pouco mais participações aqui, hein? O layout de ativação é esse layout para que a gente possa engajar a atenção, porque todo mundo
começa a ficar cansado, né? Vocês aqui também estão na live comigo, a gente já está 1 hora falando. Então, como que eu posso engajar essa atenção numa época que é tão difícil? A atenção, a gente vive na era da economia da atenção, muito mais lucrativo para o Instagram e todas essas grandes empresas, essas big techs aí, para que elas possam consumir o nosso tempo nas redes sociais. Então, a gente tem o desafio. Então, tanto as pausas da aprendizagem, como eu falei, para fazer pequenas pausas, engajar o aluno, para que ele pare depois de 10, 20 minutos da sua fala e faça alguma coisa, ainda que rápido, é importante para ativar a atenção, né? E também diminuir o que a gente chama de sobrecarga cognitiva, que eu comecei falando um pouquinho antes para vocês. Por quê? Quando a gente está falando da carga cognitiva, que é o meu eu consciente, é o que vocês estão fazendo aqui agora, as informações que vocês têm nesse exato momento, que o nosso aluno também tem. Existe uma carga cognitiva que é intrínseca, que a gente fala que é uma matéria difícil. Então, por exemplo, uma matéria de cálculo pode ser muito difícil e ela gera uma sobrecarga para eu conseguir aprender essa matéria. Mas ela também pode ficar pior quando a gente coloca uma sobrecarga extrínseca, que é quando o professor, às vezes, não consegue aplicar um exercício direito, ele traz um exercício que está mais complexo do que ele poderia trazer agora para o início dessa atividade, ou quando a gente dá uma aula que tem muitas coisas competindo, muitas informações competindo com a atenção do aluno. Então, eu estou falando, tem um monte de slide escrito, né, e tem mais uma atividade para ele fazer ao mesmo tempo. Então, tudo isso faz com que haja essa sobrecarga e eu não consiga, de fato, compreender o que precisa ser feito e, consequentemente, essa memória de trabalho que a gente fala, ela se esvai e não vai para a memória de longo prazo, que é onde a gente precisa que os alunos consigam manter aí a sua atenção. E aí eu vou chamar agora mais um professor aí, gente, levanta a mão, quem quer ganhar mais um livro? E aí, a professora, Érica. me ajuda aí, quem foi? Foi a Érica, professora Érica. Professora Érica, ela sumiu para mim, daí ficou a professora Liana, não sei. Ah, então professora tá. Érica Foi a apertou e Mariana que depois... já tinha levantado a mão, né? Tá bom, isso aí. Isso aí. Eu trouxe, professora Érica, um guessing game. Você já ouviu falar num guessing game? Guessing game é um jogo de adivinhação. Na verdade, na sua matéria... Não, Karina. Legal. Estão me ouvindo? Sim, né? Okay. Sim. Na sua matéria, né, você pode criar vários guessing games. Então, vamos pensar que você é uma professora de biomedicina. Então, será que os alunos já doaram sangue na sua sala? Será que eles já fizeram exames? Enfim, você pode pensar aí na sua matéria várias coisas de adivinhação, de um tentar adivinhar do outro, né? Que está relacionado com o seu conteúdo. O que eu trouxe aqui hoje é um guessing game da sala de aula. Então, a gente vai olhar, é uma estratégia de ativação bem rápida, 2 minutos. A gente poderia fazer em grupo, em dupla, mas a gente vai fazer aqui com você. Então, é tentar adivinhar. Eu queria que vocês olhassem aí para a professora Érica. Alguns de vocês conhecem a professora Érica, outros não, né? Estão vendo ela aqui pela primeira vez. E só de olhar para a professora Érica, para quem não conhece, o que vocês acham? Vamos tentar adivinhar aí a professora Érica. Para a professora Érica mudar a sala de aula, letra A, é um caos total, bagunça. Ela acha que dá um trabalhinho extra, mas que vale a pena. Letra C, algo que nem faz tanta diferença assim. Ou letra D, é essencial para ativar a aprendizagem. Vamos adivinhar aí o que a professora Érica ela faria, né? Então, digitem aqui, quem quiser, olhando aí pela professora Érica. Ó, Érica, já tem ali letra B, letra D. Letra B, por enquanto, está ganhando. Letra D, letra D. E aí, professora Érica, qual dessas aí é você? É a letra D. É essencial para ativar a aprendizagem. Legal, muito bem. Ó, vamos fazer mais uma agora aqui, que é se o layout da sua sala de aula fosse um personagem de um filme. Ele seria o Senhor dos Anéis, antigo, resistente a mudanças, mas com muito potencial escondido.
O Coringa, caótico, imprevisível, muda toda hora e ninguém entende muito bem. A Matrix, flexível, adaptável e cheio de possibilidades além do que você vê. Ou Harry Potter, tem magia, cantinhos secretos e surpreende a cada aula. Vamos votar aí na professora Érica. O que vocês acham? O povo está votando aí, Érica. Letra C, letra B, letra D, Matrix. Conta pra gente agora, Érica, qual que é o seu personagem de filme aí favorito na sua sala de aula? Então, eu poderia considerar um pouco da letra C e um pouco da letra D, mas como temos que optar apenas por uma, a alternativa, eu vou na letra D, porque eu tenho magia, tenho meus cantinhos secretos e surpreendo a cada aula. Legal, muito legal, adorei. Veja, então, esse é um jogo rápido, uma estratégia de ativação que você para aí no meio da sua aula para fazer um jogo de adivinhação, guessing game, que poderia ser em dupla, sempre, obviamente, conectado com o conteúdo. Então, fica a criatividade de vocês e o ChatGPT também sempre ajuda a gente a pensar agora em coisas criativas. Então, não deixe de explorá-lo. Uma outra coisa que eu costumo fazer como estratégia de ativação é uma mineração de conceitos, que poderia ser feito em dupla, dessa forma aqui, na sala de aula, ou numa aula online você pode dividir também os alunos. E aí, o que é a mineração de conceitos? Hoje a gente está falando aqui sobre carga cognitiva, sobrecarga cognitiva, economia da atenção, design for belonging, segurança psicológica, pausas na aprendizagem e aprendizagem visível. A gente ainda não falou desse último assunto, que vamos falar mais aí para frente, mas a mineração de conceitos é pedir para que os alunos pesquisem esses temas rapidamente, esses assuntos, pode usar inclusive o ChatGPT, que eles escolham um que eles acharam mais interessante e que eles apresentem, ou que eles falem rapidamente, que a dupla compartilhe aquilo que ele achou mais legal. Então, também é uma estratégia de ativação, tá bom? E aí a gente vai agora para estratégias de colaboração, que são essas estratégias em que os alunos participam mais ativamente, que eles compartilham coisas, a gente aprende muito com o outro, isso não é novo, né? Então, a gente não aprende só ouvindo o professor, eu aprendo quando eu falo, aprendo quando ouço um colega, aprendo quando a gente contribui com outras ideias, né? E aí, nos layouts de colaboração, a gente vai pensar aqui e conversar sobre como que eu posso desenvolver com os alunos essas metodologias, essas estratégias. E para fazer isso, né, eu trouxe para vocês um jogo que a gente vai jogar aqui com um professor que a gente já conversou com ele durante a semana, né? Que é o professor Ravi, que daqui a pouquinho vai aparecer aqui para a gente poder conversar. Essas cartinhas que vocês estão vendo aqui na tela, elas vão ficar para vocês também, tá? Vai ter um kit ferramenta aí no final da nossa live, em que eu vou deixar compartilhado para que vocês possam usar, tanto virtualmente quanto imprimir e também levar aí para os seus alunos. E para fazer essa atividade aqui, eu escolhi usar o Miro. Ó, essa é uma plataforma de colaboração online. Provavelmente alguns de vocês já usam. Ela tem a versão online que é paga e ela tem a versão gratuita. A versão gratuita, eu comecei usando a versão gratuita, usei muito a versão gratuita, ela tem algumas limitações, como toda ferramenta, e depois eu optei por pagar, porque eu uso de fato muito essa ferramenta nas minhas aulas, então, por isso que eu queria mostrar para vocês. Para quem trabalha com aula online, é muito legal essa plataforma, para quem não conhece, porque você tem aqui os post-its, né, que as pessoas podem contribuir, podem escrever. Esse desenho que eu criei aqui, por exemplo, que parece um andar, por que eu usei esse andar, que parece o andar de uma universidade, por exemplo? Porque quando eu trabalho em grupos, eu normalmente faço vários andares, e aí vou replicando, porque os alunos, cada um vai para um andar. Normalmente eu coloco primeiro andar, segundo andar, para ninguém se perder dentro da plataforma. E o que a gente vai fazer aqui, vocês vão observar comigo aqui na plataforma, que a gente tem um jogo, né?
um jogo aqui que é o jogo das cartas que eu mostrei para você. O professor Ravi está por aí, né? A gente já vê Tô que ele aqui, está. Karine. Muito bem. Que ele já está acessando a plataforma. A gente combinou com ele antes, porque a gente queria que ele, de fato, conseguisse também acessar as cartas e o recurso. Embaixo de cada cartinha dessa, ó, tem diferentes layouts. E aí, como que funciona essa atividade? Numa dessas cartinhas, a gente tem os layouts, e nessa outra cartinha aqui, a gente tem as palavras aqui. Por exemplo, lua azul, chave mestra, umas palavras bem diferentes, bem aleatórias. E o desafio aqui dessa atividade, que poderia ser uma atividade em grupo, enfim, junto com o professor Ravi, é que ele buscasse um layout que está escondido aí nessas cartinhas e uma palavra aleatória, para justamente estimular ele a pensar numa metodologia, numa coisa diferente que ele poderia fazer na sala de aula. Porque, veja, não é só mudar a cadeira de lugar, né? As cartinhas são muito legais, elas são bem inspiradoras, né? Tem ali o caracol, né? A mandala, vocês viram, tem várias coisas. Mas o que eu faço com os alunos depois que movimentou a cadeira? Tem que ter atividade. O que eles vão fazer, de fato, né? Então, é aí que tem o desafio. Por isso que o professor Ravi, ele foi convidado aqui para que ele pudesse, junto com a gente, construir aí alguma dessas cartinhas e pensar num cenário. Professor, então, tira uma carta aí, né, que você acha que possa ser um cenário legal para a sala de aula, e aí você vai arrastar lá, né, nas cartas selecionadas, que é uma cartinha que ele escolheu aí, ó, uma cartinha que estão em grupos aqui. E aí, uma palavra que vem do aleatório aí, que também ele vai escolher, ó, uma palavra chamada especialista. E aí, professor, o teu desafio aqui é pensar o que esses alunos vão fazer pensando nessa palavra especialista. Conta pra gente aí, o que layout é esse? Oi, Karina. Desculpa já entrar assim, quebrando um pouco o flow, mas desculpa, eu tenho que falar aqui, horário coletivo maravilhoso. Tô amando, assim, de paixão, e tá todo mundo Obrigada. adorando, né? Que eu pensei, gente? Eu, como um bom apaixonado por jogos de tabuleiro, né, como sou, quem estiver vendo aqui até minha tela consegue ver aqui no fundo vários joguinhos aqui, muitos dos quais eu uso com os meus alunos queridos, né? Eu pensei justamente, né, quando veio a palavra especialista, eu pensei nessa questão dessa dificuldade que eu vi dando aula nas mais diversas áreas, né, que os alunos têm de entender ciência, de entender qual a diferença do conhecimento de especialistas, metodologia científica, né? Eu vejo que muitos alunos não têm muita dificuldade, né? Para entender como é que se dá o processo científico, que a ciência não é sempre consenso, às vezes existem controvérsias e tal. E eu imaginei esse layout de grupos, né? Eu imaginei como talvez uma coisa meio que mesas de jogos, né? Mesas de jogos tabuleiros. Eu vou muito nessas luderias, né? E eu acabo observando essas mesas de jogos de tabuleiros, né? Aí, a dinâmica que eu acabei pensando aqui, unindo tudo isso que veio aqui na minha cabeça, seria um jogo no qual o foco é os alunos se aproximarem dessa literatura científica, né? Para isso, eles vão se separar em grupos, como está no layout. Inicialmente, o professor vai explicar um pouco sobre metodologia científica, como é que a ciência é construída e ela é complexa, né? Aí, depois disso, os alunos vão ser apresentados brevemente a diversos assuntos controversos da sua área de conhecimento. Então, digamos assim, se são alunos da área da nutrição, né, o professor vai apresentar lá, ovo é um vilão ou é um aliado da dieta, etc e tal, né? Tô dando exemplo aqui, eu não sou da área da saúde, tá? E aí, aí após isso, né,
os alunos vão ter várias rodadas para debater esses temas controversos. Cada grupo vai ficar debatendo esses temas controversos aí, certo? E eles têm que votar para chegar num consenso à mesa. Ah, então sobre esse tema, a conclusão é X, ou a conclusão é Y, certo? Feito isso, eles passam o card para o outro, né? Eles passam o assunto, o tema, para o outro grupo e vão debatendo, até eles terem apostado nas conclusões de todos os temas, certo? E aí, por fim, lembrando, né, eles têm 5 minutos, né, para cada tema. E aí, no final, certo? O professor, na verdade, vai mostrar quais as conclusões mais corretas, né? Eu botei entre aspas aí, ou seja, quais têm mais consenso científico para cada um desses temas que eles apostaram. E aí o grupo que apostar o maior número de conclusões corretas, ou seja, o grupo que chegou em mais consensos que se aproximam da ciência, vence, certo? E aí vem uma ideia muito boa e interessante, né, que a gente teve ao longo aí da semana com a professora Laís aqui, a gente discutindo no grupo e todos os colegas, né, que seria uma regra do fake news. Ou seja, antes de começar a brincadeira, o professor vai pedir secretamente, né, ele vai atribuir um papel secreto de gerador de fake news para um aluno de cada grupo. Ou seja, em cada grupo vai ter um aluno distrator que vai tentar fazer a conclusão ser errada. E aí, no fim das contas, se terminar a brincadeira e esse aluno que tiver for um distrator, se o grupo dele tiver em último, ele vence a brincadeira. E aí dá até para fazer uma questão dessa dinâmica de traidor, que tem muitos jogos de tabuleiro que brincam com isso, e até essa questão, e aí trazer, né, essa encenação que o aluno vai fazer, né, falar que também ele está encenando, né, propagador de fake news e tal. Enfim, essa foi a proposta geral, e ficamos, assim, super surpresos de como essas limitações, às vezes, né, ou formas de pensar o design, como do layout, fazem com que a gente pense novas formas, né, de dar aula, assim. Achei incrível. Legal, professor. Gostei muito aí da sua ideia, né, de trazer, da palavra especialista, trazer as referências científicas e, ao mesmo tempo, trazer um falso especialista, porque hoje está cheio de falsos especialistas, né, e o desafio dos nossos alunos de tentar identificar isso, né? Muito legal. Tem alguma outra coisa que você queira falar do jogo, assim, que você gostou de fazer, que foi divertido? Olha, eu queria apontar também, né, que às vezes, né, as pessoas podem olhar essa questão de mexer no layout, né, porque às vezes a gente sabe, né, metodologia, layout são formas, né, são meios, né, o fim é o aprendizado, como você fala muito bem, você pontuou muito bem, né, e aí às vezes a gente pode olhar e falar assim, a gente está só mexendo na forma, isso não é tão importante, né? Mas existem diversas também linhas de pensamento do design, né? E várias situações na vida do professor que mostram para a gente que, às vezes, a gente tem uma limitação na forma, ou ter formas específicas, ou ser forçado a pensar na forma, faz com que a gente crie novas essências metodológicas, né? Então, assim, por exemplo, se eu não tivesse pensado especialista com essa questão do layout de sala, dos jogos de tabuleiro, unir as duas coisas criou uma nova forma na minha cabeça que eu falei, nossa, que legal, dá para fazer um jogão aí sobre metodologia científica com aposta, com os alunos, que é cooperativo, ou seja, tem grupos, mas ao mesmo tempo é competitivo, que é entre grupos, tem uma questão de quem é o distrator, que vai ficar um clima de suspense, e ao mesmo tempo vai ter que ter um debate intenso. Então, isso é muito legal, assim, né? A gente vê isso também em vários lugares aí, né? Então, assim, Karina, parabéns. Incrível. Obrigada, viu, pela sua contribuição, pelo tempo aí que você teve conosco. E queria perguntar se tem alguém aqui com coragem que gostaria de que eu abrisse uma cartinha dessas e tentasse fazer o exercício que o professor Davi fez. A professora Liana foi rápida, professora. Posso abrir no aleatório aqui qualquer cartinha para você?
Eu vou abrir aqui, viu? Eu vou abrir no aleatório. E também, se alguém quiser ajudar a professora Liana. Professora, olha só, vou pegar uma carta aqui. Eu peguei duas cartas. Então, uma carta chamada Holofote. Consegue ver minha tela bem? Tá conseguindo, professora? Liana? Sim. Veja, é uma carta que os alunos estão dispostos meio que em círculo, e a palavra se chama holofote. O que que é o holofote? Você tem que pensar nessa palavra, o que que ela significa, e tentar imaginar o que que esses alunos aqui, ou um deles, estaria fazendo perante o grupo. Quer tentar? O que que te vem na cabeça, olhando para essa palavra e para esse layout? Eu estou com o mudo desativado. Agora sim. Uhum. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Ótimo. Bom, na hora que eu vi a carta antes do grupo em círculo. E na hora que eu vi a carta holofote, eu falei, nossa, que legal, para mostrar a importância de trabalhar em grupo e dar importância para o grupo e não só para um individualmente. Porque sempre nós temos alguns que gostam de aparecer mais do que outros, outros que gostam de ser mais quietinhos, mas que o resultado de time é muito mais importante do que o resultado de um individualmente, mais 4 com um pouquinho. Né? Então, de primeiro momento, eu pensei isso. Só que daí eu olhei a posição, e a posição está num círculo, e na hora que a posição está em círculo, já distribui para todos nós, saindo do holofote. Né? Então, eu acho que eu trabalharia, de fato, a importância de que a soma de todos nós juntos é maior do que a soma de todas as partes individualmente, e mostrando que nas empresas atuais, isso porque eu trabalho em gestão de negócios, tá? Nas empresas atuais é muito importante a soft skill de trabalhar em equipe, né? E que isso é extremamente importante para os resultados organizacionais. Acho que eu trabalharia dessa forma. Legal. E tem algumas metodologias, professora Liana, que até tratam disso, assim, né? Que, por exemplo, o grupo, se alguém não conseguiu fazer uma atividade, né? Então, vamos supor que você tivesse distribuído atividades para todos esses alunos, são ali, não sei quantos alunos são ao todo, se são 8, cada aluno teria uma atividade diferente, por exemplo. E aí, o grupo só ganha, e eles têm que fazer individual, e depois eles teriam que corrigir, enfim, mas o grupo teria um tempo para ajudar os alunos que erraram as atividades a acertar, por exemplo. Quando você traz a ideia de que todo mundo precisa aprender, todo mundo precisa, o grupo todo precisa entender que é um organismo só, é você propor uma atividade em que um ajuda o outro, e se tem alguém que está com mais dificuldade, o grupo precisa ajudar esse aluno para que a entrega seja completa, né? Então, por exemplo, poderia ser pensado numa atividade dessa, né? Mas legal. A colocação, porque nós temos, as pessoas são diferentes, e algumas, dependendo do assunto que a gente estiver dando, a pessoa tem mais facilidade do que outra tem. E daí é a importância do se dar a mão, de estender a mão para toda a equipe ir atrás da conquista. Obrigada pela colocação. Obrigada também, e fica aí o desafio, né? Se vocês depois quiserem imprimir as cartinhas, ó, elas ficam assim, né? Que vocês vão ter acesso a elas, tanto para se inspirar para diferentes layouts e fazer esse exercício de olhar para a palavra, né? Diamante, o que que significa? Como que essa palavra poderia me inspirar a pensar no novo layout, né? Então, surgem ideias muito legais com os professores, e vocês, quem sabe, possam até deixar na sala dos professores para trocar ideias sobre isso, né? Eu acho que isso é bem bacana, tá? Então, obrigada aí os professores que participaram. Eu vou deixar também um layout de investigação, que a gente não vai fazer aqui, porque não vai dar tempo da gente praticar, mas que trabalha um pouco com conflito cognitivo, comunidade de investigação,
é um escape room que eu criei, é um escape room online feito no Geniali, que também é uma plataforma que tem acesso gratuito. Eu criei basicamente todo o storytelling do escape room com o chat GPT e também as imagens no Dali. Eu vou deixar esse link, ele está aqui, mas para que depois vocês possam fazer com mais tempo, vocês possam acessar e brincar nesse jogo, entender como que eu posso me inspirar num jogo de inspiração. Quando eu faço esse encontro presencial, por exemplo, os professores fazem, um tem que ajudar o outro, porque tem várias pistas, enfim, né? Para que vocês pudessem criar um jogo investigativo, né, e que pudesse ter essa ideia do escape room, que é muito legal, né, para os estudantes. Então, fica aí para vocês. Estratégias de imersão são estratégias que fazem com que a gente, de fato, consiga simular situações, né, imaginar diferentes situações no nosso trabalho, na empresa, quando a gente quer simular que os alunos, então, os estudos de caso simulados, as situações que vocês querem criar uma imersão. Dentro desse cenário de imersão, eu costumo fazer com os professores, parecido com o que a gente fez com o professor Ravi, né? Mas de criar uma imersão na nossa sala de aula e pensar como que eu poderia, numa planta baixa dessa, criar um diferente cenário. Vocês viram que a gente tem vários modelos aí de layouts naquela primeira atividade, mas que outros cenários a gente poderia criar. E aí, para essa atividade aqui, eu criei também um outro quadro aqui, e que a gente chamou a professora Iraide para que ela pudesse nos ajudar e ela pode nos contar o que ela já fez aqui para contar para vocês como ela criou esse grupo. Então, nessa estratégia aqui, desse layout, a gente tem a sala de aula e tem as cartinhas que elas foram arrastadas para simular aí um diferente layout. Não sei se a professora Iraide está por aí. Estou aqui, professora Karina, boa tarde. Boa tarde. Está com você. Obrigada, viu? Então, primeiramente, igual disse o Ravi, estou muito feliz com esse HC, a gente tem tido HCs maravilhosos e acho que isso aí vem somar a essas mudanças que a gente já vem vivenciando, então parabéns, tá? Diante da proposta que me foi dada de usar o layout como um disparador, né, para rever a metodologia, aquilo que a gente já faz em sala de aula, eu trouxe então essa proposta. Eu sou da área da psicologia, então eu usei um conceito que é desafiador na perspectiva de densidade, né, um conceito bastante denso para os alunos, para tentar facilitar, então, a apreensão desse conhecimento por eles. Então, eu chamei essa proposta, né, esse ambiente criado de clínicas em movimento, para trabalhar o conceito de clínicas da atividade, e aí fiz essa composição do layout, acho que isso também é bastante lúdico para nós, né, enquanto no processo de criação aqui da proposta, que você, só de movimentar as carteiras e movimentar também as pessoas, você já tem ali um momento de ludicidade, né, enquanto docente, à medida que você está fazendo essa proposta. Então, eu fiz a criação de 4 estações de trabalho a partir das clínicas da atividade, com o objetivo de apresentar, então, para os alunos, ajudá-los a identificar os principais conceitos e também ajudá-los a vivenciar os fundamentos dessas clínicas do trabalho de uma forma dinâmica e de uma forma criativa. Coloquei aí proposta de duração, formato de participantes, mas à medida que a gente esteja, né, com turmas maiores, também é possível aumentar, duplicar ou triplicar a quantidade das estações de trabalho, e aí valeria também, né, para qualquer UC em que o docente ele tenha diversos conceitos dentro de uma mesma temática, diversas categorias conceituais dentro de uma mesma temática também para aplicar. Então, em termos de materiais que esses alunos vão encontrar nas estações de trabalho, eu trouxe a proposta de 3 cards, né? Esses cards, eles podem ser físicos e podem ser virtuais também, com um Padlet, por exemplo.
Em um dos cards, os alunos vêm com a proposta das principais categorias conceituais associadas a essa clínica, um segundo com um breve relato de caso associado a essa clínica que está sendo estudada, e um terceiro com uma ficha criativa, né, para que os alunos, a partir das perguntas que estão apresentadas lá, eles respondam com base no conhecimento, com base na criatividade que eles têm, apresentando, inclusive, uma proposta de frase simbólica que represente essa clínica que está sendo estudada. E os alunos trabalham ali por 10 minutos em cada uma dessas estações, vão mudando, e com o auxílio de uma figura que eu chamei de guardião do tempo. Então, um dos alunos ficaria de pé aqui do lado, na ponta desse conjunto de mesas, né? E ele seria o guardião do tempo, ajudando inclusive os alunos para que de forma autônoma eles mesmos façam a gestão do tempo e vão fazendo esse rodízio, né, entre as estações de trabalho. Na segunda etapa, vem a proposta agora, que eu chamei de retrato vivo da clínica. Então, a proposta é que, de volta à estação onde os alunos iniciaram, depois de terem passado pelas 4 estações, eles, então, criem uma dramatização de acordo com esse breve relato de caso que foi apresentado. Nesse conceito de clínica do trabalho, essa dramatização é valiosa porque os alunos também eles têm a oportunidade de exercitar o papel de clínico e o papel social também, à medida que eles entrevistam alguém, esse empregado, né, que está passando por essa situação de sofrimento no trabalho, e também à medida que eles trazem uma proposta de transformação para esse contexto que é fundamental na lógica da intervenção na psicologia. E aí fica também convite para eles, né, escolherem um objeto, uma metáfora ou um slogan para representar essa clínica. Eu entendi também que esse é um elemento que ajuda na fixação do conceito, e aí depois eles têm o convite de 3 minutos para apresentação por grupo. Nas turmas maiores, é claro que a gente deixaria isso muito mais de forma voluntária, né? E aí o fechamento feito pelo professor ao final, que durante a atividade rodiziou aí entre essas estações, compartilhando com os alunos os principais aprendizados e as experiências que eles tiveram sobre as dramatizações feitas. Acho que foi isso que eu consegui construir. Fiquei feliz pela proposta e pela oportunidade também. E vai aplicar agora, professora Iraide? Vou, professora Karina, eu estava comentando isso com os meus colegas do núcleo, e é uma atividade que é uma proposta, né, que realmente é instigante, instiga o professor realmente a revisitar a forma que tem apresentado o conhecimento. Eu já trabalho bastante com dinâmicas de grupo, mas essa lógica a partir do layout para essa temática, ela realmente vai ser usada nas minhas próximas 2 aulas, ainda nesse semestre. Legal. Obrigada, viu? Imagina. E aí eu sempre falo também, né, que a gente não precisa ser responsável por tudo, dá para envolver os alunos a pensar diferentes layouts, né? Dá para levar as cartinhas um dia e falar, gente, vamos pensar um layout diferente para essa atividade, né? Eu pedi para que eles nos ajudem a propor, né? Eu acho que também seria bem bacana eles terem o protagonismo disso, né? E eu gostei que você trouxe esse gestão do tempo, e eu às vezes costumo colocar vários personagens também dentro das atividades, né? Então, o nexialista, que é aquele que precisa criar nexo entre todas as contribuições, né? O guardião da escuta, o guardião da fala, né? O guardião do tempo. Então, dá para pensar aí em várias responsabilidades, criar storytellings diferentes. Vocês já tiveram aí um HC sobre storytelling, né? Envolvendo até personagens, enfim, mas que eles tenham alguma participação ativa. Então tá, professora Iraide, muito obrigada aí pela sua contribuição, né? E aí a gente vai aqui continuar, agora estamos nos nossos finalmente, vamos para os layouts de consolidação e avaliação. E por que o layout de consolidação da aprendizagem é tão importante? Porque às vezes a gente tem a sensação de que você deu uma aula inteira, ou você foi para uma aula e não aprendeu nada, né?
Às vezes você acaba o curso e você fala, gente, eu acho que eu não sei nada, não aprendi nada, como que eu vou fazer, né? Então, essa sensação o nosso aluno também tem. É por isso que esse conceito de aprendizagem visível, ele se tornou tão presente dentro da educação, porque é muito difícil, né? A gente não consegue tangibilizar a aprendizagem e falar, será que ele aprendeu mesmo? Ele estava aqui na minha aula, mas será que ele ouviu? Será que ele aprendeu? E aí, lá no livro que vocês também estão estudando aí, né, que é o Como Aprendemos, ele fala isso. E ele dá o seguinte exemplo, lembrando aí para quem já leu o livro. Spoiler para quem não leu. Quem aqui quantas vezes, né, nós aqui já pegamos uma nota de R$ 10 na mão? Quantas vezes a gente já pegou uma nota de R$ 10? Muitas vezes. Mas quem aqui consegue me falar o que tem numa nota de R$ 10? Sem pesquisar, obviamente, né? A gente não lembra o que será. Será que é a arara mesmo? Que a cor, eu sei, eu acho que é meio vermelha, né? O que mais que está escrito numa nota de R$ 10? A gente vê uma nota várias vezes, mas não consegue lembrar do que tem nela. E por que a gente não lembra? Porque a gente não pensa sobre. O problema e a solução da aprendizagem é pensar sobre. Se a gente tivesse feito uma aula, vamos analisar todos os animais que estão na nota de R$ 10, quem será que fez as imagens, né? Por que está escrito Deus seja louvado? Por que tem que ter o número? Por que tem que ter aquela série? Se a gente tivesse pensado sobre, a chance de alguém aqui lembrar do que tem numa nota de R$ 10 é muito maior. Então, quando a gente faz uma aula, o aluno ele precisa pensar sobre aquilo que você falou. Não pode só achar que o que você falou, ele aprendeu. O que garante a aprendizagem, o que consolida a aprendizagem, é ele pensar sobre a aprendizagem, né? Pensar sobre o que ele está aprendendo. Então, a gente precisa, sempre que termina uma aula, tentar fechar essa aula, fazendo o aluno refletir sobre o que ele aprendeu. E aí, o conceito de aprendizagem visível, a gente vai usar agora umas rotinas de pensamento visíveis, que eu vou ensinar vocês e vou deixar no kit de ferramenta para que vocês possam usar. As perguntas facilitadoras, então, a gente não deve terminar a aula e falar, alguma dúvida? Né? Esse é o tipo de pergunta que não mobiliza o aprendizado. Né? Mas eu posso pensar em perguntas que vão, de fato, fazer o aluno aprender ou pensar sobre o que ele está aprendendo. E quando ele falar alguma coisa, usar essas perguntas facilitadoras, o que faz você pensar assim? Por que você está falando isso? Né? Inclusive porque nessa era de fake news e tantos discursos de ódio, a gente reproduz coisas que nem sabe por que está falando, e o nosso aluno também faz isso. Então, fazer ele pensar sobre é muito importante. Né? Então, tem a ver com a atividade metacognitiva, né? De pensar sobre a aprendizagem. Eu gosto de usar o layout do aquário quando eu faço essa atividade. Ela poderia ser usada aqui também, né? Online, se a gente mantivesse, por exemplo, 4 pessoas participantes da atividade, com 4 câmeras ligadas, por exemplo, a gente poderia fazer alguma coisa assim. Essa dinâmica do aquário, ela funciona assim. Ficam 5 cadeiras vazias no centro e os alunos ficam no entorno observando. E aí a gente convida aí 4 alunos para vir para o centro, pode ser uma revisão de prova que você faz, e os alunos que estão aqui, eles têm que responder perguntas, ou pode falar do que estão lembrando, e uma cadeira sempre fica vazia. Por quê? Porque quem está no entorno, a qualquer momento, eu quero participar. Esse aluno vem, ele senta, e automaticamente alguém tem que sair do círculo, para sempre ficar uma cadeira vazia, né? Então, essa é a estratégia da dinâmica do aquário, né? Que é você sempre ter uma cadeira vazia para o aluno poder entrar. Então, em termos de disposição, mais ou menos funciona desse jeito, mas eu não consigo mexer as cadeiras. Quando eu faço oficina com 150 professores, eu não consigo mudar o layout desse jeito, né? Mas eu consigo colocar 5 cadeiras aí, mais ou menos no centro, para fazer os professores participarem. Então, a gente pode fazer adaptações nesse layout. E aí eu queria mostrar para vocês que no kit ferramenta que eu vou apresentar, que eu vou deixar para vocês, né? Tem as cartinhas que eu falei que estão
disponíveis aqui para vocês. Tem um e-book também, então se você não ganhou o livro, não fica triste, também pode comprar o livro, quem quiser, né? Para ajudar a professora Karina, mas também vou deixar um e-book aqui para quem não ganhou, não ficar triste, um resumão aí dos principais layouts. E o que eu quero mostrar agora são as rotinas de pensamento visíveis, que essas rotinas a gente costuma usar no término de uma aula, a gente pode usar aí em várias atividades. Então, eu vou mostrar algumas e a gente pode fazer alguma aqui, né? Então, os 3 porquês bom, o que a gente aprendeu hoje nessa aula de layouts criativos? Por que que isso é importante para mim? Por que que isso importa para as pessoas ao meu redor? E por que que isso importa para o mundo? Quem quer responder essas perguntas aqui? Participar dessa rotina aqui de pensamento visível, dos 3 porquês. Por que que é importante para mim? Por que que isso é importante para as pessoas ao meu redor? E por que que isso importa para o mundo? O que a gente aprendeu hoje? Que impacto que pode ter? Ainda tem livro aí, Laís? Valendo livro? Temos sim. Valendo um livro, layouts Valendo um criativos. livro. Cadê os profs? A Eliane Maria Freitas Monken, a Lili. Abriu o microfone dela. Vai lá, prof. Pode falar, Lili. Por que que o que a gente viu hoje aqui, por que que isso é importante para você? Para eu melhorar minha prática, refletir sobre o que eu já trabalho, o que eu preciso melhorar. Vocês ouviram? Sim, aham. Sim. E por que que isso importa para as pessoas ao seu redor? Porque vai auxiliar na formação de quem está comigo, alunos, colegas. Nós vamos auxiliar na transformação da sociedade. Isso. E por que que isso importa para o mundo? Transformar a sociedade por meio da educação, que é nosso lema. Legal. Tá bom, professora. Fica aí, vou fazer mais uma para você, né? Deixa eu ver. Essa daqui também, ó. 3, 2, 1. Então, tá acabando o nosso horário coletivo. 3 palavras que você está carregando hoje, 2 perguntas que você vai se fazer e uma metáfora ou uma imagem que você leva dessa aula de hoje. A palavra é reflexão, aprendizado e criatividade. Legal. A outra é o quê? 2 perguntas. O que eu posso fazer para melhorar minhas aulas ainda mais? Legal. 2? Mais uma, tem? Como vou avaliar minha própria prática para fazer essas alterações de metodologias? Legal. E uma imagem que você fica, ou uma metáfora? Um cérebro cheio de novidades, cheio de sinapses para aprender. Muito bom. Obrigada, professora Eliane. Viu? Por nada. Mais alguém aí? Quem que levantou a mão que pode participar, fazer mais umas rotinas aqui? Alexandra? Alexandra, ó. Essa aqui eu gosto bastante, que é assim, 14h30. Antes você pensava às 14h30, agora são 16h08. O que que você pensa? Então, o que que você pensava antes de entrar nessa aula e o que que você está pensando agora? Tá no mudo, prof. Habilita aí. Boa tarde, gente. A expectativa é sempre grande, né? Então, às 2h30, o último horário coletivo também foi muito bom, né? Me ajudou muito na minha prática com a IA. Então, às 2h30 eu pensava, poxa, tomara que esse seja tão bom quanto o último e me ajude a melhorar ainda mais a minha prática em sala de aula. Então, esse era meu pensamento. E agora, o que que você carrega e o que que você pensa agora, nesse horário? Nossa, eu vou copiar um pouco a fala da minha colega. Sinapse aqui por tudo que é lado, né? Muitas conexões dos neurônios a 1000 por hora. Mas, assim, é pensar que a gente que sempre há algo que melhorar.
Por mais que a gente ache que que já faz uma aula bacana, que tem muitos recursos hoje disponíveis na internet, nos livros, mas sempre tem algo a melhorar. E coisas assim, Karina, simples, por exemplo, como pensar a democratização da fala, a democratização do olhar, né? Está disponível para a atividade, a presença pedagógica, assim, são coisas que a gente imagina que já faz, mas que quando alguém chama atenção para isso, a gente entende que tem muita coisa ainda a ser observada numa sala de aula. Legal. Percebam como tornar o aprendizado visível torna mais evidente para o professor o que de fato ficou nas pessoas. Então, foi muito legal para mim ouvir a professora Alessandra falar o que ficou para ela, né? Então, rotina de pensamento visível ajuda o professor a entender como os alunos entenderam a sua aula, tanto para ele conseguir ajustar alguma coisa, né? Como para o próprio aluno refletir sobre o que ele aprendeu. Então, ela acabou de me contar isso, ela acabou de contar, e toda vez que ela fala isso, ela vai consolidar ainda mais, ela vai lembrar o que é presença pedagógica, ela vai falar de democratização do olhar e da fala, porque ela está pensando sobre isso. Então, esse é o nosso papel, né, de fazer o aluno pensar sobre o que está aprendendo. Esse daqui, né, professora Alessandra, seria assim, uma bússola do pensamento, o que é necessário saber mais, o que é legal saber mais, que sugestões eu poderia ter para saber mais e que obstáculos eu encontro para saber mais. Então, também é uma rotina que dá para usar na sala de aula quando você termina uma aula. Essa daqui também, o que eu conectei, o que eu ampliei e o que eu posso testar. Essa daqui seria uma balança, os prós e os contras do que eu aprendi hoje. Então, terminou uma aula, o que foram os prós e o que foram os contras aí desses aprendizados. Essa daqui eu gosto, eu vou deixar para você responder essa última. A Laís, ela vai fazer uma manchete do nosso horário coletivo para o blog aí né? Bom, informativo docente. Isso aí. E aí, Alessandra, qual foi a manchete da nossa aula de hoje? Meu Deus. Em uma palavra, em uma frase, Uma um frase. texto, uma frase? Capricha, Alexandra. Ai, Jesus. Dinamizando a sala de aula. Opa, gostei. Legal. Muito bom. Meu livro, né, Laís? Vai ter, né? Toda hora eu olhando para essa lista, vai, não sai meu Alessandra. nome. Claro que vai. Então, a gente pode terminar a aula pedindo para os alunos resumirem uma manchete, o que foi que ele mais aprendeu, enfim, né? Então, vocês também podem usar essa da manchete. E aí, layouts de avaliação, a gente está quase terminando, né? Quando a gente fala em avaliação, vem muito à mente a avaliação objetiva, né? A avaliação que a gente costuma fazer, que é a prova de final, né? Mas tem várias estratégias para trabalhar a avaliação formativa durante as nossas atividades. E eu trouxe uma que eu faço bastante, que é essa daqui, que é o duelo do saber. Então, que é colocar os alunos de costas um para o outro na sala de aula. E aí, vocês podem usar várias estratégias para o duelo, que é, por exemplo, ter cartinhas como essa daqui, que nem sempre dá para a gente ter, cartinhas com letra A, letra B, letra C, para ele responder, e aí os alunos têm que responder para ver quem acerta e quem erra. Mais uma das coisas que eu também uso, no celular tem um aplicativo que chama Text Full Screen, que não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, eles podem usar o celular e levantar e colocar letra B, né? Ou apagar, letra A, quero dizer, apagar e daí colocar letra B, né? E aí você pode usar o celular para que eles levantem o celular para esse duelo do saber. Todo mundo tem o celular, né? Então fica mais fácil do que às vezes fazer a plaquinha. O nome do aplicativo se chama de texto Text Full Screen, né? Full Screen, de que fica tela cheia com a letra, né? Que dá até para escrever palavras, enfim, né? Aí dependendo da atividade que vocês querem fazer. E aqui, como eu faria essa atividade, né? Por exemplo, a gente faria com perguntas assim, ó. Como a redução da carga cognitiva pode melhorar a aprendizagem? Letra A, aumentando o esforço mental dos alunos. Letra B, minimizando o esforço mental exigido na tarefa. Letra C, ignorando a carga cognitiva. Aí, os alunos que estão no duelo, eles têm que levantar a plaquinha.
e aí você apresenta a resposta correta. E você vai somando para ver qual dos alunos que fez mais pontos, por exemplo, né? Então, a gente não vai fazer aqui, mas eu selecionei algumas perguntas que eu dupliquei no slide, porque foram as coisas que a gente falou hoje: segurança psicológica, aprendizado visível, enfim, né? Bom, a gente está terminando esse nosso encontro. Queria deixar ainda outros livros, além dos layouts criativos, que vocês conheceram hoje, que eu também tenho, que são Sem Ideias, Mais Sem Ideias, Pedagogia de Futuros, que fala de letramento de futuros, Docência no Divã, e o Ser Professor É, que é um livrinho mimo, presente, assim, para os professores. Então, estão todos lá no link do Instagram, para quem quiser acessar ou ver mais tarde, tá com frete grátis lá na Amazon, tá? Então, para quem quiser adquirir. O Educabox, eu sempre gosto de falar que é um aplicativo de microaprendizagem, de microlearning, então ele é gratuito, ele tem mais de 300 drops aí cadastrados. Então, todo dia você recebe um drop de conteúdo como esse. O meu de hoje, ele fala, por exemplo, o que são perguntas facilitadoras e como aplicá-las. A gente não tem tempo, às vezes, para aprender e ler um livro inteiro sobre perguntas facilitadoras, e aí num drop você fala, nossa, o que é isso? Pergunta facilitadora, legal, vou ver. E aí ele dá dicas de como que você pode usar as perguntas facilitadoras. Tem um pensamento que você compartilha nas redes sociais, e ele também tem indicação, algum link de um documento mais completo falando sobre o tema. É legal porque tem assuntos que às vezes você nunca ouviu falar. Nossa, o que é essa técnica que chama psicodrama pedagógico, teoria do esquema da sala de aula, né? O que é a técnica KWL? Eu nunca ouvi falar, né? Como usar o barômetro humano. Então, tem um monte de atividades, de práticas para inspirar vocês nas aulas, e ele é totalmente gratuito, então pode baixar o aplicativo, se você já tem, pode avaliar ele também na sua na loja, lá para que ele possa alcançar mais pessoas, tá? E eu vou terminar esse nosso encontro com um vídeo, e eu queria que vocês pudessem prestar atenção aqui. Eu acho que eu vou falar ele para ficar mais fácil de vocês perceberem. Ó, o ChatGPT, faça uma imagem de uma sala de R$1.000. Agora faça uma de R$100.000. Agora faça de R$1.000.000. Agora faça a mais cara do planeta. Agora faça a mais cara do universo. Agora que represente uma sala de aula de valor inestimável. É essa que somos nós, né? Não é nenhuma sala com muita tecnologia, com cadeiras ergonômicas ou com muitas coisas. Uma sala de aula de valor inestimável é aquela de um professor estimado pelos seus alunos, aquele que está buscando fazer o seu melhor, né? Então, eu queria terminar esse nosso encontro falando sobre isso e deixar para vocês aqui, para quem quiser me acompanhar, saber mais do meu trabalho, e o kit ferramenta para que vocês possam baixar. Então, vai ter o e-book, vai ter todas as rotinas de pensamento visíveis, as cartinhas que a gente trabalhou hoje, para que vocês possam usar aí nas suas salas, nas suas aulas. E aí, estou aqui agora para quem quiser ainda conversar, né, ou falar alguma coisa, ou fazer alguma pergunta, a gente pode usar esse tempinho ainda. Obrigada, Karina. Eu coloquei a sua pesquisa aqui no chat para os professores responderem, né? Como eles viram o HC de hoje, muitos elogios, muitos agradecimentos aqui dos nossos professores, e realmente foi um dia assim, muito especial, muito lúdico e de muita aprendizagem. A gente sai aqui animado para pôr em prática tudo que aprendemos. Tem algum professor que quer fazer alguma pergunta, deixar alguma mensagem para a Karina? Muitos agradecimentos, excelente, parabéns, muito bom, gratidão. O Leonardo.
Professor Leonardo. Legal. Fala para vocês também que não precisa sair mudando todos os layouts, né? A gente começa devagar, a gente começa se sentindo, percebendo, né? O que é possível fazer, e sempre nessa corresponsabilidade também, gerando essa responsabilidade com os nossos alunos, mas tendo sempre muito claro, né? Então, a gente brincou aqui de muitos layouts, muitas estratégias, mas o comando sempre tem que estar muito claro na cabeça do professor, o desenho do rearranjo, o objetivo do rearranjo, para que ele vai fazer isso, como vai funcionar, né? Então, não esqueçam que isso é bem importante e que vocês possam, de fato, ousar. E quem mudar layouts, tire fotos, me marque lá. Eu gosto sempre de ver os professores mudando os layouts da sala de aula, tornando as suas aulas mais memoráveis, né? E trazendo isso para os seus alunos, tá? Tem muitas mensagens aqui. Muitas mensagens de agradecimento. Nós também queremos agradecer muito a sua presença, Karina. Espero que em breve a gente possa fazer novos encontros. Os professores saem, com certeza, muito animados. Na próxima terça, sim, o HC será presencial. A formação de multiplicadores já começou, foi dia 14, será amanhã, dia 15, e com uma repescagem também no dia 16, tá bom? Falei certo, Homero? Foi 14, 16 e 17. 14, será 16 e 17. amanhã às 15 horas, e no dia 17, Laís, em algumas IES é Semana Santa. Vai emendar, tá. então a repescagem não será para todo mundo, tá? Mas amanhã às 15 horas. Eu já vou colocar o link aqui para ficar salvo para todo mundo. Perfeito, Homero. Então, super obrigada, Karina. Muitos materiais interessantes aqui para os professores. Respondam à pesquisa da professora Karina, que está aqui também no site, e vamos, em breve, convidá-la novamente para dias tão especiais como o de hoje. Super agradecemos. Os livros nós escreveremos para os professores sorteados, pedindo algumas informações, aguardem os nossos e-mails aqui da formação docente, para que a gente tenha algumas informações para o envio dos livros para vocês. Parabéns aos professores sorteados, muito sortudos. Então, o Homero vai colocar aqui para nós a próxima formação de multiplicadores para o HC presencial do dia 22/4. Um grande abraço para todos, um grande abraço, Karina, e estamos juntos.